A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer para vocês mais um estudo da palavra do Senhor que se encontra aqui em Juízes, no capítulo 7, no versículo 3. E o tema de hoje é a respeito de timidez. Eu quero falar um pouco a respeito da timidez. Timidez, eu creio que todos vocês sabem o que significa, mas eu quero explicar no sentido bíblico, porque no sentido bíblico ela é condenável diante do Senhor. Então, se a timidez era condenável diante do Senhor, nós não podemos ser tímidos. Existe, primeiramente, dois tipos de timidez. Existe a timidez como traço, como característica de uma personalidade fraca, e existe a timidez como uma manifestação da nossa própria vontade. Esta segunda, esta última que me referi agora, que me acabei de me referir, é a que nos traz condenação diante de Deus, aquela que é a manifestação da nossa vontade. Você vai entender sobre esse tipo de timidez na explicação que eu vou trazer aqui para vocês, nesse estudo que eu vou trazer. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que para fazermos a obra do Senhor, bem como nos empenharmos em qualquer tipo de conquista na vida, nós precisamos ter um espírito muito valente, um espírito de guerreiro. As pessoas que não têm um espírito de guerreiro, elas não podem realizar nada na vida. As pessoas que não têm um espírito valente, um espírito determinado, o espírito corajoso, elas não são capazes de conquistar nada na vida. Então, nós precisamos ter, principalmente na obra do Senhor, precisamos ter um espírito totalmente valente, um espírito totalmente confiante na palavra do Senhor. A referência que está aí na chamada a respeito desse tema, não seja frouxo, e eu não quero que você seja frouxo, não seja um frouxo diante do Senhor, se encontra em Juízes capítulo 7, versículo 3. Você lembra dessa passagem, quando Gideão, com 300 homens, saiu para lutar contra os midianitas? Mas o que aconteceu antes? Você sabe o que aconteceu antes. Antes, o exército dele de 32 mil homens foi se reduzindo gradativamente em duas etapas, até chegar a 300 homens para lutar contra os midianitas. Mas por quê? O que aconteceu com o restante daqueles homens? Foram todos enviados para casa, mandados embora para casa, de volta para casa. Por quê? Porque eram tímidos, eram covardes, eram medrosos. Isso está registrado aqui em Juízes, como eu falei para vocês, no capítulo 7, versículo 3. Quem for covarde, medroso, em outras traduções está como tímido, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então Deus estava mandando embora as pessoas tímidas, as pessoas covardes, as pessoas medrosas. Então são características que eu e você não devemos ter se nós quisermos fazer a vontade de Deus e se nós quisermos enfrentar as vicissitudes da vida, as tribulações da vida. Essa vida exige que nós sejamos fortes, irmãos. Essa vida exige que nós sejamos valentes para enfrentarmos as tribulações, os problemas, aquilo que vem contra nós, as afrontas, o pessimismo, a luta interna e externa que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aquele que for frouxo, ele não terá condições de vencer coisa alguma. Então, eu quero falar hoje a respeito da timidez. Bom, existe, como eu falei para vocês, dois tipos de timidez. Aquela que é caracterizada por uma falha de personalidade, uma fraqueza de personalidade, é uma característica de uma personalidade fraca. E existe a timidez, aquela que é condenável biblicamente, que é uma manifestação da nossa vontade. E eu vou explicar por que eu falo manifestação da nossa vontade. Bom, aquela que é caracterizada por uma personalidade fraca, ela se traduz em acanhamento, se revela em medo, em insegurança. É aquela pessoa que tem medo de falar em público, uma pessoa que tem medo talvez de falar num vídeo, como eu estou fazendo aqui, uma pessoa que tem acanhamento diante de pessoas que ela não conhece. Essa é uma timidez da personalidade, uma característica da personalidade. Isso aí de forma alguma é condenável diante de Deus. Eu creio que você já ouviu em muitas pregações da palavra de Deus, em muitos altares das igrejas aí, os pregadores falando que os tímidos não hão de herdar o reino de Deus. É verdade, mas nós temos que também, e eles devem fazer diferença, como nós também, entre aquela timidez como traços de uma personalidade fragilizada, daquela timidez que é condenável diante dos olhos do Senhor. Senão as pessoas vão colocar tudo dentro de um saco só, de um pacote só, e passar a se considerarem condenadas diante do Senhor, reprovadas diante do Senhor, por uma simples característica de sua própria personalidade. Essa timidez que se revela no acanhamento diante de pessoas, naquele medo, naquela insegurança de falar
em público, essa timidez não é condenável diante do Senhor. Não é este tipo de timidez que o Senhor está se referindo aqui na palavra do Senhor. Não é este tipo de timidez. Agora, antes de eu continuar esclarecendo para você esse assunto, eu quero dizer que algo com que nós temos que nos preocupar é esse tipo de timidez condenável diante de Deus, que é a timidez bíblica. Então nós temos que procurar saber que tipo de timidez é essa bíblica que é condenável diante do Senhor, porque é uma timidez que não nos dá, não nos possibilita lutarmos com garra diante daquilo que é da vontade do Senhor, e isso nos compromete, porque se você tem essa timidez bíblica, você não vai ter garra para lutar por aquilo que é da vontade do Senhor, você vai se acovardar, você vai entristecer o Senhor, e você vai deixar de conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não esqueça de uma coisa: as promessas do Senhor são condicionais ao nosso empenho em conquistá-las, em realizá-las. Deus, Ele proporciona meios para que as suas promessas sejam realizadas na nossa vida, e a nós cabe a responsabilidade de sabermos usar esses meios. Se não soubermos usar esses meios com certas qualidades necessárias, como coragem, como determinação, como um espírito resoluto em guerrear, nós não vamos ver as promessas do Senhor cumpridas em nossa vida. Então, a primeira coisa que nós devemos compreender, que a timidez bíblica ela é condenável diante de Deus. Leia Apocalipse 21, versículo 8. O Senhor Deus, Ele faz uma lista das pessoas que não herdarão o reino de Deus, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Muito bem, e nesta lista, o primeiro nome que se encontra lá são os tímidos, refere-se aos tímidos. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos feiticeiros, etc, etc, quanto aos tímidos, estes serão lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, ou seja, serão condenados diante do Senhor. Então, primeira coisa que eu quero que você saiba: há uma timidez que é totalmente reprovada diante dos olhos de Deus, que é essa timidez bíblica. Tanto é, como eu falei, está lá em Apocalipse 21, 8, que eu acabei de dar a referência aqui para vocês, acabei de citar para vocês. Então, se existe uma timidez, além dos nossos traços de personalidade, que não é condenável diante de Deus, mas existe uma timidez que é condenável diante do Senhor, temos que entender esse tipo de timidez, para que nós não venhamos cair nesse tipo de timidez, para que nós não venhamos agir como uma pessoa tímida aos olhos de Deus, essa timidez bíblica. Para nós compreendermos isso, eu quero que você saiba que Deus não enviou à toa aquelas pessoas que estavam, aqueles soldados que estavam com Gideão, não enviou para casa. Veja bem, Deus jamais condenaria pessoas tímidas se tal timidez não fosse condenável diante do Senhor, se as pessoas não fossem culpadas por esse tipo de timidez. Como eu estava falando no começo desse vídeo aqui, aquela timidez caracterizada por uma personalidade frágil, que não consegue, se sente insegura, não consegue estar diante de um público, diante de certas pessoas, isso aí não traz condenação para a pessoa, e muito menos complicação para a pessoa, a não ser para ela mesma ali naquele momento, mas diante dos olhos de Deus não traz complicação. Para compreendermos a timidez bíblica, nós temos que compreender que a timidez bíblica que o Senhor se refere, ela é formada por 3 tipos de sentimentos perturbadores dentro de nós. Ela é caracterizada por 3 tipos de comportamento, vamos dizer assim, que nós adotamos para a nossa vida. É a soma desses 3 tipos de comportamento. 1, eu marquei aqui a covardia. 2, a preguiça. E 3, o desinteresse. Esses 3 elementos formam a timidez bíblica condenável diante do Senhor: a covardia, aqui, a preguiça e o desinteresse. Por quê? Porque a soma, essa timidez bíblica é a soma desses 3 elementos, é a soma desses 3 tipos de comportamento. Porque justamente esses 3 tipos de comportamento que nós temos, que nos faz tímidos diante de Deus e diante da vontade de Deus, é que não nos deixam obedecer ao Senhor, é que nos privam do cumprimento da vontade de Deus, dos propósitos de Deus que Deus tem para cada um de nós. Se você tem esses comportamentos como covardia, preguiça e desinteresse, você é considerado uma pessoa tímida diante de Deus. Você vai se intimidar diante da vontade do Senhor, que exige muitos desafios, que exige muita coragem da nossa parte, exige muito empenho da nossa parte. Ora, irmãos, o que é covardia? Covardia é aquele soldado, aquele guerreiro que vai para o campo de batalha
E quando as coisas se arrocham no campo de batalha, ele deixa seus companheiros sozinhos ali. Então ele se tornou um covarde, ele é um covarde. Quando ele só está no campo de batalha quando as coisas estão um pouco favoráveis para aqueles guerreiros, para aquele pelotão, para aqueles soldados ali. Quando as coisas se apertam, ele deixa os seus amigos ali sozinhos, ele vai se esconder atrás de uma árvore, atrás de uma montanha, atrás de uma rocha, sei lá o que. Isso é covardia. E a preguiça? A preguiça é você valorizar muito mais o teu conforto do que a vontade de Deus, que nos exige sempre sacrifício, porque fazer a vontade de Deus sempre vai nos exigir sacrifício, e o preguiçoso não quer sacrifício, ele não quer se envolver em trabalho. O preguiçoso, toda pessoa preguiçosa, ela foge de dificuldades, ela foge de se empenhar em lutar por alguma coisa no primeiro momento em que ela encontra dificuldades, no primeiro momento em que ela descobre que tem que haver muito trabalho, sacrifício, a pessoa, ela busca o seu comodismo, ela volta para a sua zona de conforto. E uma pessoa que constantemente está voltando para a sua zona de conforto, ao invés de trabalhar, ao invés de lutar, ao invés de se sacrificar pela vontade do Senhor, essa pessoa também não está apta para fazer a vontade do Senhor, e muito menos para ver as promessas de Deus cumpridas sobre a sua vida. E o último ponto, o último elemento, o último comportamento péssimo, horrível, que compõe a timidez bíblica, o terceiro fator é o desinteresse. Que coisa horrível quando há o desinteresse na vida de uma pessoa. Aquela pessoa que é desinteressada de tudo, principalmente da obra do Senhor, é desinteressada de fazer a vontade do Senhor. O que é o desinteresse? É você não encontrar valor, você não enxergar valor naquilo que tem valor. Quando você não enxerga valor naquilo que tem valor, você se desinteressa, você não se empenha. Você já viu as pessoas lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, que horas que elas acordam para pegar o metrô, para irem para o trabalho? Às 3 da manhã. Eu já vi uma reportagem que as pessoas lá pegam o metrô às 3 da manhã e voltam somente às 10, 11 horas da noite para casa, morando numa favela. Por que as pessoas têm o empenho de se acordar às 3 da manhã, irem trabalhar e voltar somente tarde da noite para casa? Porque interessa para elas o salário que elas vão receber naquele trabalho. Elas sabem que se não trabalhar, elas não vão ter o que comer. Elas sabem que aquele é o único ponto de sustento da vida delas. Veja como é interessante o ser humano, para não dizer irônico. Ele só vai atrás daquilo que lhe interessa, daquilo que tem valor aos seus olhos. Então, olha a gravidade de nós não enxergarmos o valor da palavra do Senhor, o valor de cumprirmos a vontade e os propósitos do Senhor na nossa vida e na vida das outras pessoas no reino de Deus. Quando nós não enxergamos o valor da palavra de Deus, nós também não nos interessamos pela palavra de Deus. Isso nos causa desinteresse. Então são esses 3 comportamentos horríveis que constituem o que a Bíblia chama de timidez espiritual. A timidez condenável, lá em Apocalipse 21:8, que eu falei isso, 21:8, é a soma desses 3 maus comportamentos: a covardia, a preguiça e o desinteresse. Essa é a timidez condenável biblicamente. Por quê? Se você é tímido, se você tem esses 3 elementos dentro de você, você é considerado uma pessoa tímida. Deus manda você fazer alguma coisa, você tem preguiça de fazer, você diante da dificuldade abre mão daquilo ali, se tornando um covarde, ou você não enxerga o valor daquilo que Deus está te ordenando seja feito, e você, por não enxergar o valor, você se torna uma pessoa desinteressada em realizar a vontade de Deus. Então, é necessário que nós não sejamos tímidos. Não seja tímido na oração, seja valente na oração. Não seja tímido mais nos estudos bíblicos, se dedique com valentia, com coragem nos estudos bíblicos. Não seja tímido na conquista daquilo que você deseja para a sua vida e daquilo que Deus deseja para a sua vida, para fazer a vontade dEle. Não seja tímido nos teus empenhos, nos teus esforços. A Bíblia é sagrada, o reino de Deus e a vida exige muita coragem da nossa parte. Não seja enviado para casa, não seja reprovado diante do Senhor, não seja frouxo diante do Senhor. No exército do Senhor não há frouxo, somente os valentes. João Batista já falava, Jesus já falava, aliás, que desde o tempo de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus, aos que estão empenhados na conquista do reino dos céus, e somente os fortes conquistarão aquilo que Deus tem para eles. Amém?
Que Jesus te abençoe com essa palavra. Não seja frouxo, não seja tímido, mas seja corajoso, porque o Espírito Santo de Deus é sobre a sua vida e você não tem motivo nenhum para ser frouxo. Ser frouxo na vida ou no reino espiritual, no reino de Deus, é você deixar a tua vitória na mão do inimigo. É você dar motivo para os teus inimigos aqui na terra rirem de você. Não importa os teus erros, não importa quantas vezes você caiu, levante-se como verdadeiro guerreiro, siga em frente, porque a vitória é daqueles que se esforçam, daqueles que enfrentam o campo de batalha, crendo que Deus está com cada um deles, amém? Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, hoje e sempre.